Não importa qual seja a sua posição, não importa quais sejam as suas limitações, não importa se quando você olha ao seu redor, você veja pessoas mais capacitadas, aparentemente, do que você. Eu quero dizer algo para você. Não existe ninguém melhor para derrubar o seu gigante do que você mesmo. Mesmo que você tenha a impressão de que as pessoas são melhores, de que as pessoas têm mais recursos, têm mais capacidade, Deus é quem te capacita. E Davi confiava nisso. Davi entendia isso. Eu quero pedir que você que está assistindo a esse culto, ou melhor, cultuando a Deus junto conosco nesse momento, coloque nos comentários aqui o seu nome, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. E uma coisa que a gente sempre pede aqui nas nossas transmissões, nas nossas mensagens, é que você compartilhe essa mensagem com aqueles que você acha que precisam ouvir algo da parte de Deus. Quando você compartilha, você está nos ajudando a fazer com que a palavra de Deus chegue a milhares de pessoas. Porque o YouTube, quando ele vê uma mensagem sendo compartilhada muitas vezes, ele mesmo começa a recomendar essa mensagem para as pessoas. E com isso, nosso canal vai alcançando uma relevância. Nós já estamos chegando a 1.900.000 pessoas inscritas. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é motivo de muita alegria, de muito orgulho para nós. Uma vez que trata-se de um canal cristão, exclusivamente cristão, que prega a palavra de Deus todos os dias, que não tem nenhuma vinculação com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhum grupo político, nada. E nós fazemos de tudo para que o nome de Jesus se torne conhecido. Então, quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais vidas forem alcançadas, o reino de Deus está ganhando com isso. Amém? E caso você queira apoiar o nosso projeto, é um projeto evangelístico, você pode se tornar membro do canal. Tem um íconezinho aí logo abaixo, onde você clica e se torna membro do canal. É uma forma também de nos apoiar. Amém? Essa é uma das passagens mais pregadas da Bíblia, uma das mais conhecidas e também uma das mais inspiradoras. Esse texto aqui que eu li, ele mostra, irmãos, o momento em que Davi está prestes a derrubar o gigante Golias, apenas com uma atiradeira e com 5 pedras lisas do ribeiro. A primeira coisa que chama a atenção aqui é o seguinte: Davi, ele foi derrotar um gigante, mas ele pegou 5 pedras. Por qual motivo Davi pegou 5 pedras se era apenas um gigante? Será que ele não confiou na sua pontaria? Será que ele duvidou que derrotaria o gigante de primeira? Quando você lê o texto de 1 Samuel, capítulo 21, você percebe ali no relato que Golias tinha 4 irmãos semelhantes a ele. 4 irmãos que representavam perigo tanto quanto ele. Então, eu imagino que Davi pegou 5 pedras do ribeiro por precaução. Talvez ele tenha pensado assim: eu vou levar 5 pedras, porque se os 4 irmãos vierem, eu derroto os 4. Olha que lição tremenda. Davi nos diz com essa atitude que nós devemos nos preparar adequadamente para a batalha e não devemos subestimar a ação do inimigo. Nós temos um inimigo espiritual que é o diabo. Esse texto não diz exclusivamente sobre isso. O inimigo a ser vencido aqui pode ser considerado como várias coisas, como até nós mesmos, como eu já preguei aqui. Talvez o nosso pior inimigo ou o inimigo a ser derrotado seja nós mesmos.
seja a nossa carne, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Mas aqui nesse texto, Davi tinha um inimigo físico. E Davi não foi de qualquer maneira. É isso que eu quero que você perceba aqui junto comigo. Ele não foi derrotar o inimigo de qualquer jeito. Ele observou as palavras do gigante, mas ele certamente estudou sobre aquele gigante. Ele procurou saber a respeito de Golias. A Bíblia não diz isso, mas o fato dele ter pegado 4 pedras pode representar, viu? Isso não é uma afirmativa. Eu estou conjecturando aqui, porque quando nós acrescentamos algo, nós corremos o risco de pregar uma heresia. Mas esse fato, essa coincidência de Davi ter pegado 5 pedras, pode estar associada ao fato de que Golias tinha mais 4 irmãos. Nós não podemos subestimar o inimigo. Nós precisamos ir para as batalhas que tivermos pela frente, preparados da melhor maneira. Saul, ele quis dar a Davi as armas que ele achava corretas. A Bíblia diz que Saul pegou a sua armadura e vestiu em Davi. Só que quando você olha a história de Saul, você vê que Saul era um homem de grande estatura, que se destacava entre os demais por sua estatura. E até por isso foi um dos motivos pelo qual o povo o escolheu para ser o rei. Mas Davi era pequeno, era de baixa estatura. E quando Davi veste a armadura de Saul, aquilo lhe incomoda, aquilo lhe impede de ter agilidade nos movimentos. E Davi então se desvencilha daquela armadura e vai com as armas que ele estava acostumado a lutar. Olha que lição tremenda. Muitas vezes as armas que serviram para uma determinada pessoa não serão as mesmas armas que Deus vai te dar para você enfrentar as suas batalhas. Porque Deus respeita a nossa individualidade, Deus considera que somos pessoas únicas, incomparáveis. Não queira tomar as armas que alguém está usando, mas peça a Deus as armas específicas que você irá usar. Amém, meu irmão? Quantos recebem essa palavra aí em nome de Jesus? Diga amém aí nos comentários. Se essa palavra testifica no seu coração, diga amém, eu recebo. Quais são as armas que Deus está apontando para que você use, para que você utilize? Porque o meu gigante não é igual ao seu gigante. O meu gigante é um, o seu é outro. Aquilo que tem me desafiado é uma coisa, aquilo que tem desafiado você é outra. Davi pegou as armas que ele estava acostumado a usar. Uma atiradeira e 5 pedras lisas do ribeiro. Uma batalha estava sendo travada ali. Só para você entender o contexto. Uma batalha estava sendo travada. Se colocaram de um lado o exército de Israel e do outro lado o exército dos filisteus. De repente, sai do exército filisteu um guerreiro chamado Golias, um gigante, e vai até o centro e grita para o exército de Israel e lança um desafio, perguntando se havia ali entre eles um homem que se dispusesse a desafiá-lo. Só que Golias era um guerreiro de quase 3 metros de altura e com a sua imponência, com a sua intimidação, ele acabou fazendo com que todo o exército de Israel ficasse com medo. A Bíblia diz que eles ficaram atemorizados, apavorados. Só que tinha um menino que nem era do exército, que naquele momento estava indo levar um alimento para os seus irmãos, para o comandante, a pedido de seu pai Jessé. E quando Davi, o menino Davi, ouviu aquele desafio, ele ficou olhando e viu que ninguém respondeu ao gigante. Desculpe. Naquele momento, irmãos,
Davi, tomado pela indignação, disse: quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi se dispôs a encarar, a enfrentar o gigante. Se de um lado o exército de Israel estava com medo, estava intimidado, estava se sentindo acuado, Davi foi tomado por uma coragem, por uma atitude, por uma iniciativa e se dispôs a enfrentar aquele gigante. Aleluia. Deus usa quem Ele quer. Haviam pessoas ali mais preparadas do que Davi? Certamente. Pessoas mais maduras, mais experientes, pessoas acostumadas com a peleja, pessoas acostumadas a manejar uma espada, uma flecha, um escudo, a caminhar com armaduras. Só que essas pessoas, elas tiveram medo. E Davi, do contrário, teve coragem. Ele não aceitou a afronta que o gigante estava fazendo ao exército de Israel e decidiu agir ali em nome de Deus. Davi era somente um jovem pastor de ovelhas, mas ele decidiu encarar aquele desafio. Não importa qual seja a sua posição, não importa quais sejam as suas limitações, não importa se quando você olha ao seu redor, você veja pessoas mais capacitadas, aparentemente, do que você. Eu quero dizer algo para você. Não existe ninguém melhor para derrubar o seu gigante do que você mesmo. Mesmo que você tenha a impressão de que as pessoas são melhores, de que as pessoas têm mais recursos, têm mais capacidade, Deus é quem te capacita. E Davi confiava nisso. Davi entendia isso. Ele não foi ali para aquela luta como um suicida, como um kamikaze. Ele foi confiando no poder de Deus. Amém?